Cara, eu tenho observado no Enem o seguinte, né? Ele tenta explorar ou tenta descobrir a nossa capacidade de pegar um assunto que a gente aprendeu em sala de aula e explicar alguma coisa referente do dia a dia. Até porque, ó, o professor ele não consegue em sala de aula dar todos os exemplos de determinado assunto que estão relacionados ao dia a dia. E o Enem tenta descobrir ó, se a gente consegue fazer isso sozinho. Esse é o tipo de questão que faz exatamente isso, né? Ele fala sobre um tratamento na medicina. Ó, há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Então vai passar dentro do cérebro do cara uma corrente elétrica. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir alguma coisa no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas. Ó, induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Então essa questãozinha está falando de quê, né? Ele está falando de corrente elétrica induzida. Beleza? Então o cara tem que pensar no seguinte, ó. Quais são os conhecimentos que eu tenho sobre corrente elétrica induzida? Ele está falando o seguinte, né? Tem aqui uma bobina. Beleza? Tem aqui o cérebro do cara. E de alguma forma, essa bobina induz aqui dentro uma corrente, em pontos específicos. Cara, o que eu sei sobre indução? Eu sei o seguinte, né? Se eu considerar o cérebro do cara como, sei lá, uma bobininha, uma espirazinha, né, aqui dentro, pelo menos uma partezinha, uma pequena espira, vai haver corrente nessa pequena espira, ó, se aqui dentro houver variação do fluxo magnético. Estão lembrados disso? Se eu variar o fluxo magnético no decorrer do tempo dentro do cérebro do cara, provavelmente em alguns pontos eu vou ter o aparecimento de uma corrente elétrica, porque variando o fluxo eu produzo uma tensão induzida, e tensão gera uma corrente induzida. Tensão gera uma corrente induzida. Beleza? Quem está gerando esse campo magnético dentro do cérebro é a bobina que está fora. Como é que uma bobina gera campo magnético, hein? A bobina, para gerar campo magnético, a gente tem que fazer atravessar uma corrente por ela, né? E o campo magnético que ela produz depende do meio, do Mi, do número de voltas que tem a bobina, do comprimento dela e da corrente que passa por ela. Tudo bem? Beleza? Considerando que essa nossa bobininha aqui, ó, é um solenoide, tá? Até porque ele tanto faz, né? Bobina chata, a fórmula é um pouquinho diferente, mas também vai depender da corrente elétrica. Então, como é que se faz para variar o fluxo magnético aqui dentro? Bem, a gente sabe que fluxo magnético depende de três coisas. Depende do campo magnético que vai passar aqui dentro, certo? Depende da área dessa pequena região do cérebro por onde vai passar o campo magnético, e depende do ângulo formado entre uma reta normal à superfície dessa área e o campo magnético. Então tem três maneiras de variar o fluxo magnético dentro do cérebro para que apareça uma corrente. Ou o cara faz a bobina ficar produzindo um campo maior, um campo menor, um campo maior, um campo menor, um campo maior, um campo menor, daí varia o valor do campo magnético aqui dentro, variando o valor do campo magnético, que é o campo depende, variando o valor do campo, varia o fluxo e produz uma tensão. Ou o cara varia a área, mas para variar a área o cara tinha que aumentar e diminuir o cérebro, o que obviamente está fora. Ou mudar o ângulo, o cara tinha que ficar balançando o cérebro ali dentro, beleza? O que também está fora. Então, provavelmente, né, a gente varia o fluxo mudando o campo. E para mudar o campo gerado pela bobina, ó, a bobina gera um campo aqui dentro. O que a gente vai mudar, provavelmente, é a corrente que passa por ela. Que ó, o número de volta a gente não vai mexer, o comprimento também não, né? Então, dependendo da corrente, gera um campo magnético diferente. Sempre é bacana, ó, na dúvida, o cara ir para as alternativas analisar. De repente, na alternativa, o cara tem a dica, quer ver? Ó? O que fala a letra A? Ó, vou voltar só um pouquinho aqui. Para que o tratamento de patologias aí, cerebrais com bobina seja realizado satisfatoriamente, é necessário o quê? Para ter essa corrente, né? Vamos ler ali, ó. Letra A. Haja um grande número de espiras nas bobinas,
o que diminui a voltagem induzida. Bom, se eu tiver mais espiras, eu vou ter mais campo. Se eu tiver mais campo, se eu ficar nessa liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, o fluxo vai ser maior e menor, maior e menor. Eu vou ter uma maior variação do fluxo. Então eu vou gerar mais tensão e não menos tensão, né? Então a tensão induzida seria maior, provavelmente, e não menor. Essa área aqui certamente está errada. B. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver uma indução eletromagnética. Não, né? A gente sabe que para ter tensão tem que variar o fluxo. Então essa daqui certamente também está errada. Não posso ter um campo constante. C. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Bem, quanto maior for a corrente das bobinas, maior é o campo que ela produz. Se o cara ficar nessa liga, desliga, liga, desliga, liga, se o campo máximo é maior, o cara tem uma maior variação do fluxo e mais tensão, mais corrente. Na verdade, uma corrente vai depender da outra, né? Essa daqui, ó, provavelmente é a correta. Só que é sempre bom a gente analisar as outras, né? Beleza? Ainda mais quando o assunto é assim, meio desconhecido. A corrente nas bobinas seja contínua, para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. Galera, corrente contínua vai gerar um campo contínuo. Campo contínuo gera dentro do cérebro um fluxo contínuo. Se o fluxo não varia, não tem corrente. Essa aqui é certamente errada. O campo magnético dirige a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente. Galera, não vai sair corrente elétrica das bobinas e a corrente elétrica das bobinas vai para o cérebro do paciente, né? Essa aqui é ridícula, né? Certamente errada. Então, resposta à letra C. Ok? Vou repetir então. Se aparecer um esquema desconhecido para ti, ó, tenta captar de que assunto ele está falando. Anota o que tu sabe sobre aquele assunto. E depois analisa as alternativas. De repente tu mata a questão, mesmo que se no começo parecer que tu não sabe nada sobre ela. Ok?